Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Pagamentos ao trabalhador. Começam amanhã os depósitos do saldo do FGTS para quem fez a opção Saque Aniversário e foi demitido nos últimos 5 anos. Ao todo, 12 milhões de trabalhadores vão receber 12 bilhões de reais. A maior parte dos recursos vai entrar automaticamente na conta de quem tem direito. Para quem não cadastrou a conta no aplicativo, o saque estará disponível nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. E aposentados e pensionistas do INSS também vão receber os benefícios antecipadamente esta semana. Nossa entrevista do dia é com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele explica que a medida foi para reverter o atraso que ocorreria por conta do Carnaval. Nós temos cerca de 40 milhões e 600 mil beneficiados da Previdência, cerca de 15 milhões poderiam ser completados apenas semana que vem. Então estamos antecipando desses 15 milhões para amanhã e sexta-feira. E você vai ouvir também Farmácia Popular. Ministério da Saúde abre inscrições para novos estabelecimentos em mais de 750 municípios que ainda não têm nenhuma farmácia credenciada. E a gente te explica o que fazer para ter acesso aos medicamentos e produtos oferecidos gratuitamente pelo programa. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Começam amanhã, 6 de março, os depósitos do saque aniversário do FGTS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 12 milhões de trabalhadores serão favorecidos pela medida. O dinheiro do fundo será liberado para quem foi demitido nos últimos 5 anos, mas não tinha recebido os valores por ter optado pela modalidade saque aniversário. A MP que liberou o pagamento foi publicada na última sexta-feira. O trabalhador que optou pela modalidade saque aniversário e que teve contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 pode sacar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, a partir do dia 6 de março. A medida beneficia trabalhadores como a Laine Fonseca, de 35 anos. Vai ser de grande valia, já que as pessoas que foram demitidas, elas estão em vulnerabilidade e precisam se manter de alguma forma. Quem tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS não precisa ir à agência bancária. O crédito vai cair automaticamente na conta, no valor de até R$3 mil. Caso o trabalhador tenha um saldo superior a esse valor, o crédito residual será depositado na conta no dia 17 de junho. Para quem não cadastrou a conta no aplicativo, o saque estará disponível nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências da Caixa, de forma escalonada, conforme calendário disponível no site da Caixa Econômica Federal. Serão disponibilizados 12 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para cerca de 12,2 milhões de trabalhadores. O trabalhador poderá consultar se tem direito ao saque rescisão especial por meio dos seguintes canais: 0800 726 0207, opção FGTS. Pelo aplicativo FGTS, na opção Informações Úteis e nas agências da Caixa Econômica Federal. Reportagem Graciele Bittencourt. Mas olha, para quem está na expectativa de receber algum valor do saque aniversário do FGTS, é bom ficar atento. Já estão circulando informações falsas e golpes envolvendo o pagamento dessa modalidade. A dica é não clicar em links suspeitos e confirmar todas as informações acessando os canais oficiais disponibilizados. Se você nunca trabalhou com carteira assinada, não tem direito ao saque aniversário. Uma informação que parece óbvia, mas que pode estar sendo distorcida por pessoas mal intencionadas para aplicar golpes na população. O governo federal começa a pagar nesta sexta-feira o saldo retido no FGTS de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, que optaram pelo saque aniversário e, por conta disso, na rescisão do contrato, puderam sacar apenas uma parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem não faz parte do grupo de pessoas que teve a carteira assinada em algum momento entre 2020 e 28 de fevereiro de 2025
2025 e foi demitido nesse período, deve ficar atento a eventuais mensagens e links suspeitos, oferecendo valores do saque aniversário. Golpistas podem aproveitar esse momento para tentar criar expectativas com falsas promessas, seja para cobrarem taxas indevidas, seja para conseguirem dados pessoais sensíveis. Ninguém paga nada para receber o saque aniversário. Não existe liberação surpresa ou depósito algum na conta das pessoas fora do programado. Cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões que não têm cadastro poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Luana Karen, para a Voz do Brasil. Aposentados e pensionistas que recebem auxílio pelo INSS terão o pagamento antecipado. A partir de amanhã, mais de 15 milhões de pessoas que ganham acima de um salário mínimo começam a receber o benefício. Sobre esse assunto, nós conversamos hoje mais cedo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, obrigada por estar aqui conosco hoje. A gente queria começar com o senhor explicando para a gente, então, por que o calendário foi antecipado. Olha, primeiro porque tinha o feriado que aconteceu na última segunda e terça e hoje ponto facultativo. Então, quando a gente poderia ter todo mundo pago até sexta, com esses 3 dias de feriado bancário, isso seria prorrogado para a semana que vem, conforme o calendário já estabelecido. O presidente Lula, com a sensibilidade que lhe é peculiar da sua natureza, disse assim, o trabalhador não pode ficar mais uma semana sem salário, trata de antecipar. Nós fizemos uma conversa com o sistema financeiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Fazenda nos ajudou muito, e antecipamos todos os pagamentos, vão terminar entre quinta, amanhã, dia 6, e sábado, dia 7. Então isso é uma antecipação que parece que é pouco, mas para quem ganha, que não ganha muito, esse salário é fundamental. Todos os beneficiários, então, devem receber o auxílio nessa semana, né? O pagamento do mês de fevereiro já começou, é isso, né, ministro? Sim, nós temos cerca de 40 milhões e 600 mil beneficiados da Previdência, cerca de 15 milhões poderiam ser completados apenas na semana que vem. Então, estamos antecipando desses 15 milhões para amanhã e sexta-feira. Eu sempre ressalvo, quero muita ajuda de vocês, para não ter corrida em banco. Ninguém precisa ir para banco para tirar dinheiro. Hoje está muito prática no Brasil, e é o pioneiro no mundo, essa questão do Pix. Então, a pessoa, tendo dinheiro na sua conta a partir de amanhã e sexta, ela pode pagar todas as contas pelo Pix. Não precisa ir em banco, precisa fazer corrida em banco, sempre é trabalhoso, sempre pode encontrar alguma fila. Então, o ideal é usar o Pix para pagar suas contas. Agora, como o senhor falou, né, ministro, para quem ganha um salário, 2 salários mínimos, faz muita diferença essa antecipação, né? As pessoas já chegam no fim do mês ali esperando o dinheirinho cair e aí não precisa ir no banco, mas provavelmente as pessoas vão querer consultar o saldo para saber se já entrou, claro, se vai entrar na sexta. Como é que elas podem consultar esse saldo? Olha, quase que 85% do nosso beneficiário da Previdência tem a plataforma Meu INSS. Quando não tem a plataforma Meu INSS, a plataforma do próprio banco que ele tem a conta fornece essas informações pelo celular. Hoje isso é muito habitual, todo mundo usa celular para fazer transferência, para ver saldo, para pagar através do Pix. Então, eu sempre peço, evite ir a banco. Primeiro, os riscos que tem, né? Você sabe que quando você vai sacar dinheiro, sempre tem algum esperto que pode cometer algum delito ali e te roubar teu dinheiro. Então, evite ir banco, né? Veja a consulta através do seu celular, você vai saber se o saldo vai entrar amanhã e sexta-feira os 2 últimos lotes. Então, com certeza, o dinheiro vai estar na conta para você poder usar. Ministro, essa antecipação é boa para o cidadão e também libera mais dinheiro para a economia do país, não é isso? Claro, Luciano, são cerca de 59 bilhões e 510 milhões de reais que vão estar nas contas do nosso aposentado pensionista, cerca de 15 milhões e 200 mil entre amanhã e sexta-feira. Aqueles outros, total de 40 milhões, né, são 35 milhões, 31 milhões mais ou menos que já tinham recebido, e agora esses 15 milhões que vão receber entre hoje e amanhã. Desculpe, entre quinta e sexta-feira. Isso é fundamental porque alimenta a economia, as pessoas conseguem pagar suas contas, conseguem ter um alíviozinho no seu final de mês aí, comecinho de mês de março.
Ministro, vamos falar um pouquinho de fila, que é uma coisa que também preocupa muito quando a gente fala em INSS, né? O Instituto está preparando aí uma força-tarefa como mais uma iniciativa para reduzir o tempo de espera das pessoas por perícia médica. Como é que vai funcionar essa estratégia? Primeiro, Mariana, é importante você dar essa oportunidade para a gente comunicar à população. A fila da Previdência hoje é uma fila virtual. O que eu chamo de fila virtual? Porque as pessoas fazem os seus pedidos, 85%, através da plataforma digital, pelo celular, no seu computador, como eu estou fazendo essa entrevista, e coloca lá o seu pedido. Em média, até o final do governo anterior, nós tínhamos uma média nacional de 76 dias de espera. Em alguns estados mais humildes, Nordeste e Norte, chegava a mais de 150 dias. Essa média caiu para 39 dias. Ainda não é o ideal. A lei diz que pode até 45 dias de espera. Nós já estamos dentro do limite da lei com 39 dias. E nós agora estamos nos organizando através de mutirões, que a perícia médica está fazendo, que é um volume maior de pedidos, que quem precisa fazer uma perícia para ter a sua licença saúde renovada ou começando a sua licença saúde, a licença maternidade, todos os benefícios vindos de algum tipo de acidente precisa da perícia médica, de comprovação da perícia médica. Então, esse processo da perícia médica, nós estamos fazendo mutirões em todo o Brasil. Amanhã, inclusive, eu estou fazendo, já estamos num projeto piloto, fazendo a telemedicina, fazendo a perícia médica por computador, como eu estou falando aqui com você agora, e vamos lá em São Pedro da Aldeia, depois de Araruama, aqui no Rio, onde a pessoa, por um computador, faz a sua consulta, o médico pode estar em São Paulo, pode estar em Paraná, pode estar no Rio Grande do Sul, e verifica se aquele benefício que a pessoa pede, ela vai apresentar um documento já do seu médico, já está tudo ok. Se tiver ok, libera na hora. Nós fizemos um estágio já em vários estados do Nordeste, uma comprovação disso, 90% foi resolvido pela telemedicina. Eu estou fazendo com você agora, por comunicação por computador. 10% tinham que marcar porque não tinha essa comprovação configurada pela perícia médica. Isso é mais um benefício que a gente traz para evitar das pessoas se deslocarem, gastar dinheiro com passagem, tempo. Então, tudo que a gente puder colocar com uma modernidade mais segura, e esse é o desafio da Previdência, porque tem muita picaretagem, tem muita gente que se abusa da idade da pessoa, abusa, às vezes, da falta de conhecimento para ludibriar, para enganar. Previdência não tem intermediário. A Previdência não manda recado para ninguém para dizer que tem que dar desconto para pegar dinheiro. A Previdência é uma instituição pública, a única plataforma da Previdência é Meu INSS, ou então vá das agências e das gerências para qualquer dúvida. Nós não temos intermediário e a Previdência não cobra nada a ninguém. Tem o telefone também, né, ministro? 135? 135, sim, é um telefone que já funciona há muitos anos. Nós estamos começando a experiência do Zap, daqui a pouquinho vai estar com o WhatsApp para a inteligência artificial nos ajudar. Nós estamos, isso é uma determinação também do presidente Lula, modernizando a Previdência. E eu uso isso muito uma frase que ele disse numa reunião comigo logo no começo: dá direito a quem tem direito. A gente tem que coibir os fraudadores, coibir os intermediários que ludibriam a população e dar direito a quem está direito. Não pode o justo pagar pelo errado. Ministro Carlos Lupe, o senhor fez referência aí, o INSS deve contar também com essa nova ferramenta, né, a inteligência artificial, para ajudar, inclusive, nas perícias. Quando é que essa ferramenta vai estar disponibilizada, vai estar instalada, ministro? Ela já está em fase experimental. Estamos desenvolvendo, a gente, para colocar para o grande público, tem que estar muita segurança que esteja funcionando muito bem. A telemedicina, nós já fizemos esse teste em vários estados brasileiros. Amanhã estou fazendo mais um aqui no Rio. Vou fazer, como já falei, em São Pedro da Aldeia e Araruama. E brevemente, até o meado do ano, a gente precisa ter e tem que ter o Zap, esse sistema do Zap com a inteligência artificial, onde a pessoa vai poder se comunicar, ter informação, dizer como é que está o seu pedido de aposentadoria, o seu pedido de licença, ter as datas, todas as informações necessárias para diminuir a burocracia da Previdência Social. Agora, ministro, eu queria que o senhor reforçasse um pouco aquilo que o senhor falou antes sobre a possibilidade de golpes, de fake news envolvendo a Previdência Social. Essa questão do INSS, ela é muito visada, né? É um órgão muito visado nessas situações aí de fake news e de golpes. Então, é importante a gente ressaltar, né, ministro, para as pessoas não passarem dados pessoais para qualquer pessoa que se apresente voluntariamente como sendo do INSS, não é isso? É importante que o aposentado e pensionista, então, busque os canais do INSS quando tiver qualquer dúvida?
Com certeza, Mariana, eu te agradeço essa prestação de serviço de relevante importância para a população. Repito, o INSS, a Previdência Social, não cobra nada de ninguém. Não passe a sua senha. A plataforma digital, essa páginazinha que você, quando abre no meu INSS, aquilo ali tem importância fundamental para você como cidadão. No máximo, pega um filho que é da sua confiança, pega alguém que você tem absoluta confiança para te ajudar se tiver dificuldade. Liga para 135, vá numa agência, repito, quem ligar para você, quem pedir para você algum dinheiro ou para você assinar algum documento para ter algum desconto, cuidado. A Previdência não cobra nada a ninguém. É um serviço do governo federal inteiramente gratuito. E a plataforma oficial da Previdência é Meu INSS e 135. Ligou, procura a plataforma e não use intermediário. Não deixe ninguém enganar você e levar o seu dinheiro. Muito bem, nós conversamos com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Muito obrigado, ministro, pela presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, Luciana, Mariana, muito obrigado e boa quarta-feira para vocês. O rendimento domiciliar aumentou mais de 9% em 2024 em relação ao ano anterior. Os dados divulgados pelo IBGE foram calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. A renda domiciliar per capita mensal do brasileiro foi de R$ 2.069 no ano passado. Os dados do IBGE apontam alta de 9,3% em relação ao rendimento médio de 2023, que registrou R$ 1.893. O cálculo da renda domiciliar é feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, e leva em consideração todos os rendimentos das pessoas que vivem em uma casa e o número total de moradores, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Entre os estados, o ranking é liderado pelo Distrito Federal, com renda domiciliar de R$ 3.444, enquanto o Maranhão ficou na última colocação, com R$ 1.077. Os estados da região Norte e Nordeste tiveram os menores rendimentos em 2024, enquanto os estados do Sul e do Sudeste são a maioria entre aqueles que tiveram os maiores. Pablo Mundim para a Voz do Brasil. Disponíveis as listas atualizadas de aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, maior concurso da história do Brasil. Os resultados divulgados na última sexta-feira foram revistos pela banca a pedido do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Após questionamentos de candidatos sobre possíveis inconsistências nos resultados do Concurso Público Nacional Unificado, divulgados na última sexta-feira, foi solicitada à banca responsável uma confirmação de todas as listas. Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, essa checagem foi realizada desde o fim de semana e indicou que o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas. Isso fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta. Agora a situação já foi resolvida e as novas listas estão disponíveis no endereço cpnu.sesgranrio.org.br/listas-resultados. Elas mostram os classificados nas vagas imediatas e em lista de espera. Ao todo, o CNU vai preencher 6.640 vagas imediatas em 21 órgãos federais. Lembrando que a homologação dos resultados dos cargos que não possuem curso de formação será publicada no Diário Oficial no dia 7 de março, próxima sexta-feira. E o governo reafirmou que nenhum resultado será homologado sem a garantia de total observância do que consta nos editais que regem o concurso. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. Seleções. O programa vai destinar mais 1 bilhão e 750 milhões de reais para a construção de 500 creches e pré-escolas. E o Ministério da Educação vai destinar também 500 milhões para a aquisição de 1.000 ônibus escolares. Os novos veículos serão adquiridos no âmbito do programa Caminho da Escola, para todas as etapas de ensino, em especial para alunos moradores da zona rural. Estados e municípios que quiserem participar têm até o dia 31 de março para fazer a inscrição pelo site gov.br/transferegov.
A ampliação dos itens gratuitos distribuídos pelo programa Farmácia Popular impacta diretamente no orçamento de cada usuário. Por exemplo, pessoas a partir de 60 anos ou com deficiência podem retirar 40 fraldas geriátricas a cada 10 dias, o que gera uma economia anual de até R$ 3.240. Já a distribuição de um medicamento indicado para o tratamento da diabetes representa uma economia de cerca de R$ 2.300 por ano. E todos os insumos ou medicamentos do Farmácia Popular começaram a ser distribuídos esse ano nas farmácias credenciadas. Todos os 41 itens do programa Farmácia Popular passam a ser distribuídos de graça nos estabelecimentos credenciados. Um deles é a dapaglifosina, utilizado no tratamento de diabetes. Mesmo com todos os descontos, ele ainda custava cerca de R$ 80 no balcão de uma farmácia popular de Brasília. Agora, com a gratuidade, vai aumentar a procura e o acesso a medicamentos essenciais. Foi o que avaliou o farmacêutico do estabelecimento, Misael Godoy. Muitas pessoas ainda não tinham condição de vir pegar o seu medicamento, incluindo a fralda também cobrava uma taxa e agora está sendo gratuita. Eu creio que vai vir mais pessoas procurar os medicamentos da Farmácia Popular. A medida vai beneficiar pelo menos 1 milhão de pessoas que antes pagavam a coparticipação em alguns insumos e medicamentos cadastrados no programa. O aposentado Afrânio Coelho, de 74 anos, comemorou a notícia. Ele pega remédios de uso contínuo na Farmácia Popular há 5 anos. Uma ajuda muito grande, porque o nosso salário de aposentado sabe como é que é, né? Os remédios aumentam, então é uma ajuda muito grande. O programa Farmácia Popular está presente em 4.812 municípios brasileiros, abrangendo 86% das cidades do país, por meio de mais de 30 mil farmácias credenciadas. A expectativa é chegar a todas as cidades do país com o credenciamento de novos estabelecimentos. Reportagem Cleide Lopes. E o Ministério da Saúde abriu inscrições para novos estabelecimentos em mais 750 municípios que ainda não têm nenhuma farmácia credenciada. No ato da inscrição, os locais precisam estar regularizados junto à Receita Federal, Junta Comercial, Anvisa, Previdência Social e demais órgãos de regulação e fiscalização. Além disso, é necessário ter sistemas eletrônicos adequados e farmacêutico responsável técnico com certificado emitido pelo Conselho Regional de Farmácia. O processo deve ser feito pelo site do Ministério da Saúde em gov.br/saúde. O governo da China autorizou a habilitação das primeiras 21 empresas brasileiras para a exportação de gergelim. A medida consolida a entrada do Brasil no maior mercado global do produto. O país asiático responde por 38,4% do consumo mundial e importou mais de $1,5 bilhão em 2023. Atualmente, o Brasil ocupa a 7ª posição entre os maiores exportadores de gergelim, com 5,31% do comércio global. Para impulsionar a produção cultural entre os jovens de todo o país, foi lançada na última semana o programa Rouanet Juventude. O investimento inicial será de R$ 6 milhões para fortalecer ações no setor voltadas para jovens de 15 a 29 anos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão ofertadas oficinas práticas em parceria com o SESI para formar novos talentos. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o painel Clima Brasil para que os tribunais de contas de todo o país ajudem a melhorar as políticas públicas ambientais. O projeto é uma adaptação da ferramenta Climate Scanner, iniciativa coordenada pelo TCU à frente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. O painel vai permitir que os tribunais façam um diagnóstico e avaliem as ações dos governos locais. As informações também vão apoiar o Poder Executivo no direcionamento de políticas públicas e auxiliar o Legislativo a formular marcos regulatórios.
Os dados serão consolidados em um panorama nacional e os resultados apresentados na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A reunião acontece em novembro na cidade de Belém, no Pará. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que contas estaduais podem ser julgadas sem parecer prévio em caso de atraso excessivo. Para o STJ, dinheiro de investidor não pertence à corretora e pode ser restituído na falência da empresa. Agente da ditadura deve continuar a responder por ocultação de cadáver. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu, Marcela Luiza. Supremo Tribunal Federal decide que assembleias legislativas podem aprovar contas de governos estaduais sem parecer do Tribunal de Contas em caso de atraso excessivo. Por unanimidade, prevaleceu o entendimento de que o Legislativo não pode ser impedido de exercer suas atribuições por inércia imotivada do Tribunal de Contas. Neto Costa. A ação foi apresentada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, contra atos da Assembleia Legislativa de Alagoas na aprovação das contas do governo estadual de 2010 a 2012, sem a manifestação prévia do Tribunal de Contas Estadual. No Supremo Tribunal Federal, o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, destacou que os tribunais de contas estaduais se submetem às mesmas regras do Tribunal de Contas da União. Assim, eles têm prazo de 60 dias a contar do recebimento das contas do chefe do Executivo para elaborar um parecer prévio a fim de auxiliar a análise da Assembleia Legislativa, a quem cabe aprovar ou rejeitar as contas. Em caso de falência de corretora de valores, dinheiro depositado por investidores pode ser devolvido sem precisar entrar na fila dos credores em geral. Para o STJ, esse é um dinheiro que não pertence à empresa. Fátima Uchoa. Um investidor ajuizou a ação para receber de volta o dinheiro depositado para a compra de títulos e valores mobiliários. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a restituição dos valores e essa decisão foi mantida pela terceira turma do STJ. Conforme o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a intermediação das corretoras de valores no mercado de capitais é diferente da realizada pelos bancos comerciais no mercado financeiro em sentido estrito, porque no caso dos bancos, os valores depositados integram o patrimônio deles, o que não ocorre com o dinheiro custodiado pelas corretoras que apenas atuam em nome dos clientes. Diretora eleita para a CIPA em eleição anulada tem direito à estabilidade. Para o TST, mesmo em caso de anulação, as inscrições anteriores são mantidas. Larice de Paula. A trabalhadora que concorreu para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, foi demitida após a eleição ter sido anulada por suspeita de irregularidades. Ao julgar a ação, a Seção 1 em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho considerou que ela foi demitida antes de nova rodada eleitoral, quando ainda tinha estabilidade provisória prevista em lei. Partidos Solidariedade e Rede Sustentabilidade veiculam propaganda partidária nesta semana. Os programas serão transmitidos à noite em rede nacional nas emissoras de rádio e televisão. Fábio Ruas. O Solidariedade vai ter 30 segundos de propaganda na quinta-feira, enquanto o Partido Rede terá 1 minuto no sábado. Para o primeiro semestre deste ano, os dois partidos têm direito a exibir 5 minutos de propaganda partidária cada um. No mínimo 30% do tempo deve incentivar a participação feminina na política. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo decidiu que um ex-médico legista deve continuar respondendo à denúncia do Ministério Público Federal por ocultação de cadáver. O réu integrava o ML de São Paulo durante a ditadura militar e é acusado de forjar a autópsia de um militante político, contribuindo para a ocultação do cadáver da vítima, cujos restos mortais nunca foram encontrados. Para o MPF, permanece até o momento a violação do bem jurídico provocada pela
pela prática criminosa de ocultação de cadáver. Em julgamento, o tribunal concluiu que a natureza permanente do crime impede que ele seja alcançado pela lei da anistia. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o fim da progressão de regime para crimes graves. Proposta reabre prazo para municípios parcelarem dívidas com a Previdência Social. Senado tem projeto que estimula a presença feminina nas ciências exatas. Boa noite. O Senado aprovou o fim da progressão de regime para condenados por crimes como homicídio qualificado, prostituição, exploração de menores ou pornografia infantil. A proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O Senado concluiu a votação de proposta que acaba com a progressão do regime de cumprimento de pena para condenados por alguns tipos de crimes. Originalmente, a ideia do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, era vedar o benefício para os condenados por qualquer delito considerado hediondo, mas os senadores restringiram a proibição para os tipos penais relacionados à vida e à dignidade sexual, como detalhou o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Favorecimento de prostituição e de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, sequestro de menores de idade, delitos relacionados à pornografia infantil, tráfico de criança ou adolescente, genocídio, induzimento de auxílio por meio de internet e sacrifício de automutilação. Atividade de lidar com organização criminosa dedicadas ao tráfico de drogas. O projeto de lei seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, elogiou em suas redes sociais a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de negar um pedido de auxílio retroativo de vale alimentação feito por um promotor que atuou como juiz entre 2007 e 2011. O ministro argumentou que é necessário evitar abusos no recebimento de gratificações. Para Cleitinho, a decisão contribui para o combate aos chamados supersalários. O senador também lembrou que é autor de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto salarial único para os servidores públicos. É claro que eu vou apoiar. O que eu mais combato aqui, o que eu mais critico aqui é isso aqui todos os dias. Essa quantidade de privilégio, de penduricalho, de auxílio que os três poderes têm. Aonde tem aí os três poderes recebendo até mais de R$1 milhão. Isso é uma afronta à população brasileira. O parcelamento de dívidas dos municípios está na lista de prioridades do governo para este ano. Uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema já foi aprovada no Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pince. A previdência nos municípios, um dos principais gargalos das cidades brasileiras, está sendo tratada como uma das prioridades do governo para 2025. O Executivo deve trabalhar pela aprovação da proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que reabre o prazo para que os municípios parcelem as dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios. O relator no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que a medida é essencial para o equilíbrio fiscal no país. Reiteramos o nosso mais amplo e restrito apoio à causa municipalista, na busca por um consenso em que esses entes possam dispor das necessárias condições fiscais para seguir atendendo e amparando a população brasileira, aqueles que vivem nas cidades. Durante a abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, afirmou que a medida pretende mitigar os impactos negativos relacionados à previdência nas cidades.
Essa PEC não tem impacto nenhum no governo federal. Nós estamos reparcelando os precatórios que atingem todos os municípios do Brasil, é 120 bilhões. A proposta do Senado deve passar por análise na Câmara dos Deputados. A regulamentação do uso medicinal da cannabis está em debate no Senado, com 4 projetos de lei que abordam desde a produção própria para fins medicinais até o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS. Um desses projetos é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que propõe regulamentar o uso de medicamentos e produtos derivados da cannabis, incluindo a liberação do cultivo, produção e comercialização no Brasil, tanto para a medicina humana quanto veterinária. Para Mara Gabrilli, é necessário superar o preconceito em torno do tema, pois a regulamentação da cannabis pode trazer benefícios tanto para a saúde quanto para a economia. Quando esse preconceito é levado abaixo com informação, aí as pessoas vão ver o valor real do que a gente está falando e como a gente pode mudar a vida das pessoas, das famílias para melhor. A gente está falando de convulsões, a gente está falando de doenças raras, a gente está falando de uma pessoa como eu que quebrou o pescoço. Eu preciso da cannabis medicinal, inclusive com THC, senão não funciona para mim. Uma nova pesquisa com dados do INEP revela que a presença feminina nas ciências exatas encolheu no Brasil após a pandemia. No Senado, um projeto busca incentivar a participação de meninas na área em Olimpíadas Internacionais. A reportagem é de Marina Dantas. O percentual de mulheres que concluem cursos de ciências, tecnologia, engenharias e matemática no Brasil caiu no período pós-pandemia e passou de 53% para 27% de graduadas. É o que revela o novo levantamento da empresa de pesquisa e inteligência de dados, Nexus, com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, sobre o cenário acadêmico brasileiro até 2023. Os dados reforçam que, apesar de serem minoria, as mulheres continuam buscando seu espaço dentro do âmbito acadêmico brasileiro. Como forma de atuar no incentivo de mulheres na ciência, o Senado pretende criar o Prêmio Meninas Olímpicas, voltado para as estudantes em diferentes níveis nas Olimpíadas Científicas Internacionais. De autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a proposta foi aprovada em forma de um texto alternativo na Comissão de Educação e Cultura no ano passado, sob relatoria do senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. O incentivo à participação de meninas e jovens mulheres em Olimpíadas Científicas contribuirá para a ruptura com uma realidade de baixos percentuais de premiadas e, por conseguinte, poderá oportunizar o aumento da presença feminina em posições estratégicas na sociedade. O projeto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. O mês de março marca o Dia Internacional da Síndrome de Down. A iniciativa visa conscientizar e refletir sobre os direitos, necessidades e conquistas das pessoas com síndrome de Down, além de fortalecer o compromisso por uma sociedade mais inclusiva. E o Senado vai promover uma sessão especial. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, é um dos apoiadores da medida e destaca a importância de combater estereótipos e preconceitos que ainda segregam as pessoas com a síndrome. Igualmente ruim é quando, sob a aparência de uma proteção ou cuidado, tentam isolar as pessoas com Down, julgando que elas não são capazes de se inserir em um meio, seja de trabalho ou de interação social. A maior limitação às pessoas com Down não está no que elas são capazes de fazer. A maior limitação está na cabeça de quem julga, segrega e isola essas pessoas. E o programa Jovem Senador abriu as inscrições para o seu concurso anual de redações com foco na emergência climática e na sustentabilidade. Os 27 alunos selecionados viverão por uma semana a rotina dos senadores e senadoras em Brasília. O repórter Paulo Barreira traz os detalhes. Os participantes devem redigir uma redação com o tema Emergência Climática. Pense no futuro, haja no presente. Inspirado na Rio 92, que visa incentivar ações concretas em defesa do meio ambiente. Serão escolhidos 27 alunos representando cada estado brasileiro, além do Distrito Federal, para participar da Semana de Vivência Legislativa, em agosto no Senado Federal, em Brasília. Os estudantes serão orientados a atuar por seus respectivos estados, apresentando propostas que poderão ser transformadas em projetos de lei, além, é claro, de vivenciar toda a rotina do Legislativo.
George Cardim, chefe de serviço do programa Jovem Senador, ressalta a importância dessa experiência como uma forma de inspirar os jovens a se envolverem mais na política. A gente busca estimular a reflexão desses jovens para que eles debatam, pesquisem e tragam novas ideias e soluções que possam ser inovadoras para estes desafios enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. Mais informações estão disponíveis em senado.leg.br/Jovem Senador. As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 30 de abril. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam o acordo na área de segurança no âmbito do Mercosul. Parlamentares comentam avanço nas regras sobre execução de emendas. Plenário pode votar projeto que autoriza a utilização de recurso bloqueado. Boa noite. Projeto que desbloqueia recursos do orçamento conhecidos como restos a pagar já pode ser analisado pelos deputados. Confira com o repórter Antônio Vital. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. A proposta libera os chamados restos a pagar, dinheiro que deixou de ser usado ao final de cada ano e por isso foi bloqueado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que é a lei que determina como o dinheiro do orçamento pode ser usado, proibiu o uso dos restos a pagar não utilizados até dezembro do ano passado. O projeto que libera o uso desse dinheiro foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, e já foi aprovado pelo Senado no final de fevereiro. Na Câmara, recebeu regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O regime de urgência foi pedido pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que defendeu a medida. Todos os ministérios pedem a aprovação deste PLP. Portanto, é muito importante a aprovação dessa urgência e, evidentemente, cabe ao presidente colocar em votação na hora certa. É um esforço nosso governo para dar velocidade na liberação dos recursos que estão colocados nos chamados restos a pagar. O relator da proposta no Senado, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o impacto da liberação desses recursos seria de, no máximo, 4,6 bilhões de reais. O texto aprovado pelo Senado permite o uso até o final de 2026 dos recursos bloqueados dos orçamentos de 2019 a 2024. Essa prorrogação vai valer apenas para obras ou compras que já foram licitadas ou convênios ainda não suspensos e não poderão ser usados para obras sob investigação ou indícios de irregularidades. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, o regime de urgência para a proposta foi criticado pela deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Ela disse que os restos a pagar vão permitir o uso de recursos de emendas parlamentares pouco transparentes. Todos nós entendemos que o retorno das obras públicas ele é fundamental. Ele mobiliza a economia, evita o desperdício de dinheiro público. Então nós queremos que as obras paradas sejam retomadas. Mas nós entendemos que isso não pode ser feito reativando o recurso do orçamento secreto. Bilhões das emendas de relator e das emendas de comissão que não têm transparência, rastreabilidade e por isso não são um bom e correto uso do dinheiro público. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, avalia que o Congresso Nacional garantiu avanços importantes para a economia. Ele cita a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal como pautas essenciais ao desenvolvimento e equilíbrio financeiro. Grandes debates, às vezes com alguns excessos, fruto dessa polarização que não é boa, e aí a gente já faz assim um apelo para que nós possamos estar aqui nessa casa, debatendo somente ideias que possam levar o desenvolvimento deste país, que precisa urgentemente de ter uma economia
economia pujante, e já é. Nós tivemos agora um PIB crescendo a cada trimestre, fruto também das regulamentações que nós aqui estamos trabalhando, além de estar elaborando leis. Isso tem dado ao Brasil um conhecimento do que aqui no Brasil nós temos uma economia sólida e que o governo do presidente Lula, que é o governo de todos os brasileiros, está fazendo aquilo que todo governo deve fazer, que seja um governo para todos. Flávio Nogueira reforça que as ações do Executivo passam pelo Congresso Nacional, que, por sua vez, tem trabalhado pela grandeza do Brasil e de seu povo. Para Alexandre Lindermayer, do PT do Rio Grande do Sul, que preside a Frente Parlamentar em defesa da indústria naval brasileira, o setor vem tomando novo impulso, com políticas e investimentos para a construção de estaleiros, embarcações e geração de empregos. Ele avalia o papel do Congresso na retomada da competitividade do segmento. Nós fizemos muitas audiências públicas, fizemos muitas incursões em estaleiros nacionais, debatemos dentro do governo federal os mais variados ministérios, criamos frentes parlamentares estaduais e, ao mesmo tempo, nós fomos criando um elenco de pautas que para nós eram importantes no sentido de que nós pudéssemos ver a retomada desse setor que é tão estratégico para o país, pelo que gera de emprego, de renda, de agregar tecnologias nacionais e, por que não dizer, de soberania nacional. São legislações que vêm aperfeiçoando a possibilidade do fortalecimento desse setor que é estratégico para o Brasil. Para Alexandre Lindenmayer, a reforma tributária vai auxiliar o crescimento do setor, que conta com o apoio do governo federal no oferecimento de crédito. Ele espera que a ação possibilite a indústria naval retomar os patamares de 2014, quando respondia por mais de 350 mil empregos diretos e indiretos. Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, propõe que o Brasil faça uma reserva estratégica e soberana em bitcoins, moeda virtual lançada em 2009 e que revolucionou o mercado financeiro. De acordo com o parlamentar, seu projeto tem impacto global. É uma moeda sólida, descentralizada, deflacionária, ou seja, que dá autonomia aos seus usuários para poderem realmente garantir as suas reservas pessoais e, da mesma forma, a nossa proposta de que o Brasil caminhe para ter 10% da reserva mundial de Bitcoin. Isso garantirá no futuro, com toda certeza, uma soberania econômica de tal forma que o Brasil estará na frente no que diz respeito a quitar as suas dívidas externas, a poder ser referência nesta moeda do futuro que é o Bitcoin. O deputado estima haver mais de 40 milhões de brasileiros com aplicações em Bitcoin. Eros Biondini espera a tramitação rápida de seu projeto para contemplar tanto os investidores pessoais quanto para que o Banco Central possa fazer a reserva nacional nessa criptomoeda. Assim, nós sairemos na frente e daremos ao mundo inteiro um grande exemplo de que estamos pensando de forma moderna e futurista para a soberania econômica do nosso país. A aprovação do plano de trabalho que busca dar mais transparência às emendas parlamentares é comemorada na Câmara, mas deputados ainda divergem sobre a atuação da Corte nesse caso. Entenda com a repórter Silvia Munhato. Os deputados comemoraram a homologação do plano de trabalho apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo Legislativo e pelo Executivo em relação à execução das emendas parlamentares ao orçamento da União, mas continuam tendo posições diferentes sobre os questionamentos da Corte. Embora a homologação, que ainda será ratificada pelo plenário do STF até o dia 5 de março, libere a execução das emendas, ela não arquiva o assunto. O ministro Flávio Dino, que decidiu pela homologação, afirma várias vezes em sua decisão que o mérito da questão ainda será discutido pelo tribunal. Dino explicou que as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que motivaram os questionamentos sobre a transparência das emendas seguirão tramitando e que no julgamento do mérito outras questões jurídicas poderão ser levantadas. Logo no início da decisão, o ministro critica o que ele chamou de incursão do Poder Legislativo na execução orçamentária, com emendas impositivas que alcançam bilhões de reais por ano. Segundo ele, as competências do Poder Executivo estariam migrando para o Poder Legislativo. Para o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o STF está tomando decisões que são do Legislativo. Na minha avaliação, eu penso que está tudo errado quando começa esse entendimento de que, olha, se está devagar lá, nós precisamos interferir porque a política não está resolvendo. Eu sempre tenho dito, quando a casa não legisla, ela está legislando. Por quê?
porque não legislar também é uma forma de você mostrar que as pessoas não estão querendo aquilo. E, obviamente, se esse Congresso estiver errando, ele em 4 anos ele é retirado pelo povo, que vai falar, não, vocês não estão nos representando. O deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, defendeu a decisão de Dino em relação às exigências de maior transparência para as emendas. Eu entendo que todas as emendas têm que ter o autor e tem que ter o objeto claro. Não pode mais existir qualquer tipo de subterfúgio, de orçamento secreto. Eu concordo plenamente, né, de que é necessário a absoluta transparência para que o cidadão saiba exatamente para onde vai o recurso da emenda parlamentar, que obra será executada e possa fiscalizar. Embora tenha liberado a execução das emendas de 2025 e de outros anos por conta dos avanços já obtidos para sua transparência e rastreabilidade, a decisão de Dino não elimina a necessidade de as emendas passarem pelo crivo dos impedimentos técnicos. Elas também não poderão ser executadas no caso de recursos destinados à saúde que não estejam em contas específicas. No caso de emendas individuais de transferência direta sem plano de trabalho aprovado e no caso das emendas de comissão e de bancada estadual sem aprovação registrada em ata. Outro impedimento recai sobre as emendas destinadas a ONGs, que foram objeto de suspensão específica por conta de auditorias da Controladoria Geral da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Desenvolvimento Regional. Paulão do PT de Alagoas reconhece os esforços do Executivo em melhorar a vida dos sertanejos. O parlamentar cita obras destinadas ao fornecimento e abastecimento de água, infraestrutura de estradas e aeroportos, recursos para a saúde e educação. Além disso, Paulão menciona os programas sociais como propulsores da economia local. O deputado acrescenta que suas emendas buscam fortalecer a agricultura familiar e o ensino no Estado, além de valorizar a cultura e os povos tradicionais. Alagoas tem mais de 70 comunidades, com nível de pauperização ainda muito alto, os povos originários, enfim. Procuro fazer um trabalho porque eu entendo que esse segmento, quando você coloca emenda, ele diminui um pouco o sofrimento daquela população carente. Povos originários, quilombolas, o pessoal da periferia. À medida que chega um equipamento, uma escola, uma quadra, chega um UBS, Unidade Básica de Saúde, investimento na cultura, na assistência social, isso melhora a qualidade de vida. Então eu procuro fazer uma gestão cidadã, priorizando principalmente as pessoas que mais precisam, os mais pobres, a classe trabalhadora. E esse é o meu foco da minha ação parlamentar. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, acredita que a segurança pública e o bem-estar social não podem ser resolvidos apenas com medidas pontuais, mas sim com investimentos estruturais nas pequenas e médias cidades. Eu entendo que quando a gente começa a resolver e responder pelas nossas responsabilidades nas pequenas e médias cidades, nós estamos resolvendo o problema de uma maneira global e quem vai se beneficiar disso é a cidade grande também. Não tendo trabalho, não tendo educação, não tendo saúde, não tendo as coisas básicas nas pequenas cidades, há uma tendência natural dessas famílias migrarem para as grandes cidades em busca de trabalho, em busca de emprego e de melhorias de condição de vida. O parlamentar alerta para as consequências da falta de oportunidades nas pequenas cidades que, segundo ele, levam muitas famílias a buscar uma vida melhor nas periferias dos grandes centros. Mário Eringer reforça que combater a violência passa por garantir educação, saúde, moradia e trabalho. Direitos Humanos. O defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, discorre sobre a importância da política indigenista no Congresso Nacional. O deputado enfatiza a relevância do tema para o seu estado, que, segundo ele, possui uma das maiores populações indígenas do país. O deputado lembra que há dificuldades logísticas de acesso a algumas regiões indígenas. Defensor Stélio Denner destaca, assim, o direcionamento de emendas parlamentares e a colaboração com órgãos competentes para fortalecer a infraestrutura e os serviços de saúde
saúde nesses locais. Tem comunidades, por exemplo, que não se chega de carro, só se chega de barco ou então de avião. E nós estamos trabalhando também em políticas públicas aqui na Câmara de Deputados que fazem com que a gente possa melhorar a vida dos indígenas que moram nas comunidades, participando efetivamente da vida deles. Então, tudo isso nós estamos trabalhando para que a gente possa ajudar o Brasil e ajudar o nosso Estado também em relação às políticas públicas que podem chegar na ponta para todas as pessoas. Segurança Pública. Ivan Valente, do PSOL, critica a política de segurança em São Paulo, mencionando operações com alto número de mortes e a resistência ao uso de câmeras corporais. Ele avalia que o Estado enfrenta uma crise no setor, resultando no aumento da insegurança para a população. Além disso, o deputado alerta para possíveis violações de direitos humanos por parte das forças de segurança. Ivan Valente frisa que imagens registradas por câmeras de monitoramento expõem casos de violência policial, evidenciando a falta de proteção aos cidadãos. A escalada de atentados contra a cidadania, de mortes, entende? De letalidade policial é brutal e ela aparece hoje nas câmeras de rua para mostrar que o cidadão está desprotegido, em vez de estar protegido pela polícia. Então, é o nosso repúdio à violência policial, o desprezo pela vida. Polícia é para dar segurança à população e aos seus próprios membros, que são os policiais. Por isso a Câmara Corporal é vital para isso. Relações Exteriores. Câmara autoriza polícias do Mercosul a cruzar fronteiras para prosseguir com perseguições em andamento. O repórter Antônio Vital tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou os textos de 4 acordos internacionais assinados pelo Brasil em diversas áreas, inclusive segurança de fronteira. Um dos acordos trata de cooperação policial nas fronteiras entre as polícias dos países do Mercosul. O objetivo é permitir que as autoridades policiais troquem informações, façam operações conjuntas e até possam cruzar as fronteiras em caso de perseguição. O acordo recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, deu como exemplo da necessidade de intercâmbio entre as polícias a atuação de uma facção criminosa brasileira no Paraguai. No plenário, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, deu outro exemplo da importância da atuação conjunta na área de segurança. Nós estamos dando poderes para uma atuação sincronizada das polícias dos países do Mercosul, que hoje é impedido que a polícia de um país continue perseguindo o criminoso quando ele ultrapassa as fronteiras. E esse projeto traz a possibilidade dessa perseguição possa continuar ocorrendo mesmo que ele ultrapasse as fronteiras do país. Não foi o único acordo relativo ao Mercosul. Também foi aprovado o texto que prevê a adoção de regras comuns para os contratos de consumo de produtos ou serviços entre as partes. O objetivo é proteger os consumidores de um país, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que possuem contrato com fornecedor localizado em outro país do bloco, como no caso de comércio eletrônico. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, explicou a importância da proposta. Esse é um acordo do Brasil com o Mercosul sobre direito aplicável em contratos internacionais de consumo. Busca proteger o consumidor. Ele trata como ele vai ser aplicado, quais são as regras que vão funcionar, as leis, para que o consumidor não seja privado de toda a proteção que as leis internacionais e nacionais assim o fazem. O plenário também aprovou a adesão do Brasil a um acordo assinado pelos integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Esse acordo permite que trabalhadores de um dos países da comunidade possam trabalhar em outro e continuar contribuindo em apenas um deles para a Previdência, com direito à contagem de tempo para a aposentadoria. Criada em 1996, a CPLP é composta, além do Brasil, por outros 8 países que falam português, entre os quais Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e o Timor-Leste. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu o acordo parecido com o que o Brasil já assinou com diversos outros países. O tempo de contribuição em um ou mais desses países será considerado tempo de contribuição também no Brasil e nos demais estados-partes. Uma ideia de reconhecimento do valor do trabalho daquele cidadão de língua portuguesa que faz parte de um desses países do tratado, ser reconhecido e valorizado também aqui no Brasil.
foi aprovada ainda a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Internacionais Resultantes de Mediação. O texto tem o objetivo de estimular e facilitar o comércio mundial por meio de regras comuns de mediação em caso de conflitos entre os países. Todos os textos dos acordos foram enviados para o Senado. Acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Educação. Átila Lira, do PP do Piauí, aponta a importância de cobrar políticas públicas que garantam avanços na educação, como alfabetização na idade certa, universalização das creches, ensino integral e profissionalizante. O parlamentar lembra que o Plano Nacional de Educação foi prorrogado e ressalta a necessidade de elaboração de um novo plano para os próximos 10 anos. Átila Lira defende a definição de objetivos que possam ser efetivamente cumpridos. Criando essas metas mais possíveis de serem alcançadas, mais realistas, nós vamos cobrar do Ministério da Educação, do Governo Federal, políticas públicas que vá viabilizar o cumprimento dessas metas. Com isso, nós vamos fortalecer a nossa educação do nosso país, porque é um país que não tem a educação como sua prioridade, ela fica com a juventude sem perspectiva de futuro. Então, nós iremos trabalhar intensamente para que a gente aprove um Plano Nacional de Educação condizente com a realidade do nosso país. Esta edição termina aqui com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.